né? Meu nome é Solange Silos, eu sou a fundadora e idealizadora do Ação AVC. Também isso nasceu, né? Esse movimento nasceu justamente porque na família a gente teve um AVC. Meu filho teve um AVC com 24 anos e daí jovem eu não conhecia nada sobre o assunto e a gente sofreu bastante, sofreu desinformação, enfim, tudo que todo mundo sofre quando passa por um AVC. E hoje, graças a Deus, ele está recuperado, ele se recuperou. Então, nós fundamos a Ação AVC. E hoje a gente está aqui com a maior alegria do mundo para receber a Adriana Foz. Uma pessoa maravilhosa, a gente já vai colocar ela aqui para poder começar as apresentações. Deixa eu puxar a Adriana. Oi, querida, seja muitíssimo bem-vinda com a gente aqui. Que bom ter você. Tá escutando direitinho? Tá super, tô escutando muito bem. Que ótimo, Obrigada. que ótimo. Maior prazer de ter você com a gente aqui, viu? Eu estava Digo. contando um pouquinho da minha história, né? Da nossa história e da história da Ação AVC. Para quem Que ainda não ótimo. conhece, para quem está chegando, né? Então a gente resolveu fazer alguma coisa que pudesse ajudar, assim como a Adriana, que teve o AVC e depois escreveu o livro e se dedicou a isso, a gente também, né? Só que da nossa forma, eu como não sou da área de saúde, nem sou nada, disse, meu Deus, como que eu posso ajudar? E aí a gente resolveu entrar neste movimento. Desde 2010, a gente trabalha com todas as informações de reabilitação, desde a prevenção até a reabilitação, passando pela doença, reconhecimento dos sintomas, fatores de risco e tudo mais. E a gente participa da campanha aqui em Maceió, nós somos de Maceió, nós participamos da campanha desde 2010 e agora nós estamos aí em épocas de pandemia, querendo fazer alguma coisa, ajudar mais, né? Foi daí essa ideia que a gente teve. Sou muito fã da Adriana. A Adriana é uma pessoa maravilhosa e que sentiu na pele, mas é verdade, porque não é só uma neuropsicóloga, não é só uma pessoa formada e que resolveu trabalhar e que está vendo a coisa de fora, né? Ela sentiu. Então, é diferente. Da mesma forma que a gente também sentiu como familiar, né? É diferente. Então, as coisas, elas tomam... A gente tem mais... tem mais sentido, né? Tem link com isso tudo. Então, de longe, a gente resolveu ajudar. Adriana, minha querida, fale um pouquinho de você. O teu livro é maravilhoso. Para quem, eu acho que todo mundo que está aqui conhece a Adriana, mas vamos falar um pouquinho, né, nela. Ela escreveu um dos livros que ela escreveu, que foi A Cura do Cérebro. É um livro muito bom. É um livro que traz para quem teve o AVC ou para o familiar uma esperança grande, né? Porque você vivenciou isso de uma forma muito especial, porque você entendia o que estava acontecendo, né, Adriana? Você sabia que aquilo estava acontecendo com você. Eu não, eu passei sem entender de nada, sem saber de nada. É Seja verdade. bem-vinda, minha querida, muito bem-vinda. Nós somos todo ouvidos para você agora. Olha, muitíssimo obrigada. Para mim é realmente uma honra, é um convite muito especial mesmo, poder falar com você, com as pessoas que estão aí na Ação AVC e talvez outros, né, que de repente vão ficar curiosos, porque é muito importante, eu acho que nesse momento a gente trocar informação, sobretudo informações cuidadas. Eu adorei esse jeito tão carinhoso que você está me recebendo, parece que eu estou na sua casa. Mas tá, nós estamos uma na casa da outra. É verdade, né? Todo mundo É o que está lado... nos assistindo também está aqui. É verdade, é um lado positivo que a gente vê dessa situação que nós nos encontramos agora, né? Estamos Isso. digitalmente conectadas, mas estamos de fato perto uma da outra, né? Nesse sentido. Então, bom, o que me traz então aqui, que a gente até conversou um pouquinho sobre o que seria importante poder compartilhar com vocês, pensar junto com vocês
sobre esse tema de ter vivido um AVC, de ter vivido um derrame cerebral, de tudo que implica. E foi muito interessante, porque, primeiro que a gente está vivendo um momento que é ímpar na humanidade, né? É ímpar no mundo, uma pandemia onde todos os países, todos os povos estão sendo afetados. Óbvio que eu costumo dizer que a gente está num mar que é um maremoto. Nós estamos vivendo assim, um mar revolto, onde cada um está no seu barco, né? Porque cada um, tem gente que está no seu navio, tem outro que está num barquinho, numa canoa, mas todos estamos no mesmo mar. E é muito interessante a gente ver o quanto isso afeta a todos, não só na saúde, no medo de ser contaminado, nas dificuldades práticas de não poder mais sair de casa, de não poder mais ir a um parque, de não poder mais ir a uma loja ou à escola, certo? Então, a mudança que uma pandemia, uma mudança que afeta a todos de uma maneira tão grandiosa. E eu não posso deixar de fazer um paralelo com quem viveu um AVC. Eu tenho certeza que vocês que estão nos ouvindo e que viveram um AVC devem ter tido esse mesmo insight, essa mesma percepção, que é a viver esta dificuldade, esse mundo que paralisa, esse mundo que perde a velocidade. Só que eu vejo, tem uma vantagem, as pessoas hoje que estão, né, nesse mundo da pandemia, porque a pandemia é para todos. A pandemia todos vivem, todos sentem, todos percebem, todos são afetados. Quando a gente vive um AVC, né, Solange, a pessoa está sozinha. O seu filho que teve um AVC, se você que está nos ouvindo é seu marido, seu pai, ou um paciente seu, ou quem você cuida, que viveu um AVC, ele está sozinho, apesar de estar com você, não é? Por quê? Porque quando a gente vive um AVC, é uma perda absoluta, né? Dependendo, claro, que a gente pode pensar em três, eu costumo colocar o AVC em três grandes blocos, né? O AVC grave, o moderado e o leve. Então, vamos colocar aí cada situação, né, com o seu proporcional acometimento. Mas é uma mudança tão grande na vida, né, de todos. Por exemplo, uma pessoa que, vamos pensar no AVC moderado, que chega em casa depois de um tempo no hospital e muitas vezes pode não reconhecer mais a casa, porque foi acometido também na sua memória, por conta da gravidade do AVC, não consegue mais entrar sozinho em casa. Então, gente, para mim não tem como eu não fazer esse paralelo do AVC, o derrame, né, da gente viver essa desestruturação tão grande nas nossas vidas, porque vem de repente, eu tenho certeza que ninguém esperava por um AVC, ninguém deseja um AVC. Do mesmo jeito que ninguém esperava por uma pandemia, né? E ninguém deseja uma pandemia. Então, este paralelo é muito importante até para nos fortalecer. Vocês AVCistas, vocês cuidadores, vocês profissionais que vivem e lidam com pessoas que tiveram um derrame cerebral, eu quero colocar um lado de força e de muita verdade. Nós já sabemos o que é viver um terremoto. Quem viveu, você, né, Solange, que teve um filho vivendo uma situação dessa, a gente já sabe o que é perder o chão do pé, a gente já sabe o que é ser tolhido das possibilidades, a gente já sabe o que é ter dificuldade financeira porque não estava esperando por uma questão como essa, porque ter um AVC também atrapalha o nosso bolso, o bolso de toda a família, né, de toda a organização da família, organização dos amigos, de uma casa. Então, eu quero só
trazer esses dados que são reais, que é a gente já conhece o que é perder o chão, a gente já conhece este lugar de privação. E por que que isso é importante? Porque nós somos seres emocionais, seres cerebrais, seres que... assim, nós temos um corpo, né, um cérebro que é costurado de emoções. E quando a gente lembra que todos, né, vivemos emoções e que as emoções costuram a nossa vida, e hoje está muito claro, né, Solange? Eu fico até grata por as pessoas estarem dando mais valor a algo que é real, que é a importância das emoções. Eu vejo muitas pessoas usarem a palavra emoção, colocarem exemplos ligados às questões emocionais, porque hoje, na pandemia, eu vejo tanto nas escolas, nos hospitais, nas empresas, todos cuidando do emocional. Por quê? Porque o emocional é estruturante também. A gente pode ter uma dificuldade motora, mas, de repente, para a gente poder fazer um exercício motor, para a gente poder voltar a andar ou treinar o movimento da marcha, nós precisamos ter motivação, nós precisamos ter esperança. Isso tudo é emocional. Então, e eu vejo ainda muitos profissionais, muitas pessoas, muitos parentes até de AVCistas e até AVCistas negligenciando o quanto as emoções são importantes, o quanto eu preciso acreditar que eu posso dar um passo a mais, o quanto o outro que está comigo precisa acreditar que também eu posso dar um passo a mais e junto com esta pessoa. Então, o quanto as emoções são valiosas e imprescindíveis, porque nós somos seres humanos. E por sermos seres humanos, é que ao longo do desenvolvimento da raça humana, né, e inclusive dos animais, né? Os animais, eles têm a possibilidade das emoções, porque as emoções são autorreguladoras, as emoções nos protegem. Por que que a gente tem raiva? Porque a raiva pode nos proteger, pode nos defender. Por que que a gente tem tristeza e medo? Porque o medo nos defende. Então, agora na pandemia, todos estamos com medo, não é? São as emoções que estão intrínseco a nós. Nós somos seres emocionais. E quando a gente vive a pandemia ou vivemos o nosso AVC, nós somos seres emocionais. Pessoas que tiveram AVC, elas também, além de o emocional vai ficar muito aflorado, muitas vezes a maneira como as pessoas que têm AVC expressam as emoções não são de uma maneira natural. Por quê? Porque o cérebro está doente. Quando a gente tem um AVC, é um machucado, é uma ferida no cérebro. A gente, quando tem quebra a perna, ou quando tem um acidente, machuca o braço, a perna, a gente olha a ferida, a gente vê o que aconteceu. No cérebro, a gente não vê. A gente percebe pelas manifestações e pelas não manifestações. Muitas vezes, a gente vai ver pessoas que tiveram AVC, e no meu caso não foi diferente, eu fiquei absolutamente, Solange, desregulada. Para vocês terem uma ideia, eu não queria mais dormir no mesmo quarto que meu marido, já era casada há 10 anos. Primeiro, eu não reconhecia mais quem ele era. Depois, eu dizia que ele fazia mal para mim. Então, eu estava completamente desorganizada. E é importante que as pessoas, os cuidadores, os profissionais, entendam que também a maneira de manifestar as suas emoções, de manifestar o orçamento, vai ficar alterado. Não pelo desejo da pessoa, mas porque o cérebro está doente. E, do mesmo jeito que o machucado demora para cicatrizar,
o cérebro também demora para cicatrizar. Muitas vezes a gente já vê pessoas que de repente já estão andando com mais facilidade, já estão falando com mais facilidade, mas ainda o cérebro está machucado. Então, dar esse tempo que é tão importante. E esse tempo, né, Solange, e fazendo de novo esse paralelo com essa pandemia, a gente não estava acostumado a ter paciência e a dar tempo para as coisas, não é? A gente vivia num mundo antes da pandemia, que era um mundo que tinha Acelerado. pressa, acelerado, a velocidade é que tinha importância. E agora a gente está vivendo num mundo que a velocidade está Tá tendo um outro diferente. lugar, está diferente. Eu não sei você ou as outras pessoas que estão aqui nos assistindo, se elas também sentiram a mesma coisa. Eu lembro que eu queria que o mundo tivesse parado. A minha sensação era, por que o mundo não para dar tempo de eu poder, acompanhar na hora que eu me reabilitasse. Então, tudo isso são coisas que a gente vai aprendendo com o tempo, e isto é a nossa força. Isto é a nossa força agora, porque a gente viveu essa limitação, a gente viveu o mundo parando para a gente, e a gente pode usar alguns recursos que a gente aprendeu. Ô, E a Adriana, gente... Oi, Adriana, deixa eu falar uma coisa para ver se faz sentido nisso aí. O que a gente sente quando alguém tem um AVC, ou eu, ou alguém da minha família, é que existe realmente uma ruptura, né? O mundo fica diferente em um segundo, né? Aquilo que a gente fala que realmente fica para a família e para a pessoa. Então, a pessoa vai perder os amigos, os planos. Eu tinha um projeto para daqui a pouco e, de repente, eu não posso mais fazer o projeto. Então, com a pandemia, a gente está sentindo mais ou menos isso. Todas as pessoas. Nós tínhamos projetos, nós tínhamos planos, nós tínhamos viagens, nós tínhamos um monte de coisa para maio, para abril, para março, e acabou tendo que se desfazendo e aguardando para fazer mais para frente. Então, acho que isso, todo mundo que está aqui e que teve um AVC, entende isso já, porque já passou lá atrás. Não é? Isso não é muito presente hoje em dia? sim, no sentido assim do que as pessoas estão percebendo, né? Sim, muito presente. Para mim, quando a pandemia foi decretada, quando o Brasil ficou mais consciente, né, das limitações que nós iríamos ter e do perigo que todos corriam, a primeira coisa que minha mente trouxe foi, meu Deus do céu, eu já vivi isso de certa forma. Então, e por isso que eu quis trazer aqui hoje para nós, porque a afinidade com situações que a gente já viveu nos traz força, porque nós já passamos, né, cada um no seu, em algum momento dessa, se a gente pensar numa linha reta, né, do tempo, cada um teve um AVC no momento, cada um, o seu parente teve um AVC no momento, mas a gente já sabe o que é a vida parar para a gente e a gente deu um jeito de ir retomando. Então, isso nos empodera de certa forma. E é muito interessante que eu vejo as pessoas, até pacientes meus, ou pessoas que eu converso, porque, como você falou, quando eu fiz o livro, foi, na verdade, um presente para mim. Foi bem difícil ter feito, eu confesso, mas foi um presente porque quanta gente não me manda mensagem e me conta a sua história a partir da leitura do livro, né? Então, isso foi realmente... E isso me trouxe também uma oportunidade de eu conhecer muita gente e conhecer também aquilo que no meu livro eu preconizei, que cada um é muito único, né? Cada cérebro é muito único, cada um tem a sua história tão especial, tão peculiar, e a força, né, que cada um tem, porque é uma coisa impressionante. Eu vejo pessoas como, sim, não vou citar aqui os nomes, mas pessoas que viram AVCs gravíssimos e que estão
assim, tão corajosos, tão cheios de vida e de esperança, e como é difícil, né, a gente manter tudo isso. É difícil, hoje, com a pandemia, a gente vê pessoas desesperadas, pessoas que não, que nunca passaram por nenhum tipo de privação. Eu vejo pessoas muito desestruturadas. Talvez você aí na sua cidade, ou né, entre você, Também, na sua família, também. também vê. Mas pensando, e a gente já passando por coisas tão difíceis. Então, vamos aproveitar. Então, Adriana, a gente traz aqui uma certa mensagem de força para quem está passando por isso e está pensando exatamente, ai meu Deus, mas eu tive AVC, será que porque eu tive AVC eu sou provável em ter mais risco agora nessa pandemia? Será que não sei o que, eu já perdi tanta coisa, estou entrando em depressão, estou isso. Quer dizer, a gente está trazendo aqui que essa situação, cada um de nós já vivenciou lá atrás e superou. Então, isso pode ser a força de todo mundo para poder, né, minimizar estresse, depressão, ansiedade, essa coisa toda. Exatamente. Perfeito isso que você colocou. O fato da gente já ter vivenciado e já ter percebido o que é a plasticidade cerebral, que a plasticidade cerebral, para quem não sabe, é uma competência que todo cérebro tem de reorganizar, de se refazer, de se reconectar. Então, o fato de nós já termos passado por um AVC, o nosso cérebro já aprendeu o que é se refazer, mesmo que se não foi totalmente, de certa forma. Então, nós temos essa capacidade vivencial do que é se reorganizar e se refazer. Então, que eu e a Solange, a gente pensou que seria muito bacana de deixar como mensagem, né, hoje, uma das, é de vocês se apoiarem no quanto vocês caminharam, no quanto vocês já se superaram, e que esta vai ser mais uma das batalhas. Não é a guerra toda, né? A guerra é a nossa vida, é mais uma batalha. Eu tenho o Henrique aqui que está assistindo a gente, eu tô anotando as perguntas para a gente fazer, mas ele fez um Ótimo. comentário interessante. Ele fez assim, ó, verdade, a minha quarentena já tem 3 anos. É isso aí, Henrique. A gente sabe Isso. o que é isso. As pessoas agora estão sabendo o que é a quarentena e você já tem 3 anos que está lutando nisso, né? É isso aí. É verdade. E eu vejo que tem pessoas que, quando eu comento faço esse paralelo, tem gente assim, que às vezes tinha uma irmã de uma pessoa que sofreu um AVC e ela não tinha se dado conta do quão difícil que é você estar recluso porque você não pode caminhar, porque você não consegue mais falar, porque você não consegue mais lembrar. E esta irmã contando para a irmã que teve AVC, nossa, eu nunca tinha imaginado o quão difícil era ficar limitada, confinada na sua própria casa. Então, olha isso. E essas coisas todas, quem teve AVC, pelo menos o AVC moderado, somente o grave, já viveu essa situação. Por isso, que é muito importante que a gente possa, neste momento, usar dos nossos recursos, independente dos recursos físicos que tenhamos, nós temos recursos que são emocionais, que são recursos da mente. E o quanto isso é real. Cada vez mais pesquisas científicas mostram o quanto você, por exemplo, você estar positivo, você ser otimista, promove conexões entre os neurônios, porque o otimismo, que foi até uma competência emocional que eu estudei muito por conta de um outro livro que eu fiz, o otimismo não é você ver todo mundo cor-de-rosa, ver tudo bonito. Ser otimista é justamente entender que existe problema, mas que você vai tentar buscar uma solução ou buscar uma forma de encontrar um caminho. Então, o otimista, ele é realista, porque ele sabe, por exemplo, quando a gente está, vamos pensar na pandemia. A pandemia existe, independente
da gente querer, não querer, querer ver ou não querer ver. Não dá para a gente agora achar que a gente pode sair na rua, que a gente não precisa tomar um cuidado para colocar a máscara. Agora, a gente pode usar de criatividade, a gente pode usar de otimismo para podermos contornar essas situações, para poder ter outras soluções. E o otimismo e a criatividade, por exemplo, são competências, Solange, que a gente chama de competência emocional, que tem circuitos no cérebro. Então, olha que interessante, o fato de você que sofreu um AVC, você que cuida de alguém que tem AVC, ou você que trabalha com alguém que teve AVC, o fato de você incentivar o otimismo dessa pessoa, o fato de você incentivar a capacidade de resiliência dessa pessoa, nós vamos estar ajudando, inclusive, nos aspectos físicos, motores, cognitivos dessa pessoa. Ô, Adriana, quer dizer então que você está falando que é bom para todo mundo entender, que às vezes as pessoas pensam que otimismo é papo de filósofo, de religião, de qualquer coisa assim. Você está trazendo o lado científico, certo? Isso. Que otimismo é necessário. Então, tem uma pessoa aqui, a Bebel, está dizendo que é muito difícil manter o otimismo depois de tantos episódios, mas tem que fazer força, porque olha a explicação científica, vai fazer bem para o próprio cérebro. É verdade. É exatamente isso. E por isso que eu fui estudar, porque primeiro que eu não tinha um entendimento direito do que era o otimismo. E depois eu fui entender quais eram as redes do cérebro que, quando nós somos otimistas, o que nós treinamos no cérebro. Uma outra competência emocional que é absolutamente importante, eu tenho certeza que vocês que tiveram AVC, eu também, tive que cultivar muito, que é o perdão. O perdão, apesar das redes do perdão, das redes cerebrais do perdão não serem tão estudadas, não tem tanta clareza de quais são exatamente essas redes neurais, a gente sabe o quanto a gente às vezes precisa se perdoar para poder seguir à frente, porque é muito natural a gente se culpar por a gente estar com as limitações, né? A gente demonstrar raiva conosco mesmo, porque as emoções, quem sente é a gente mesmo. Eu lembro que eu fiquei com muita raiva do outro, e depois com muita raiva de mim mesma. E essa raiva, quando eu não trabalhei essa raiva me impediu muito de progredir. E foi por isso que depois eu fui estudar as emoções para entender o quanto que as minhas emoções podiam promover a minha reabilitação. No início, eu não tinha estudado ainda a neurociência, então, para mim, era uma coisa meio empírica, meio de eu buscar enquanto eu vivia aquilo. Mas depois não, depois eu fui buscar na ciência, fui buscar também outras comprovações de que isso é real. Por quê? Porque somos um ser emocional, somos um ser que... E a emoção é aquilo que une o corpo ao cérebro. Então, se a gente teve um AVC que é no cérebro, e a nossa emoção junta, une, trabalha esses dois, vamos dizer, essas duas instâncias, se a gente cuida das nossas emoções, nós vamos estar cuidando do nosso cérebro e ajudando e promovendo a nossa reabilitação. Faz sentido? Muito. Muito. E muito interessante isso, porque isso, né? Já tem gente aqui falando, tá aqui, Adri, eu fiquei com raiva de mim também e me culpei por ter tido um AVC tão grave, né? Isso é uma coisa que na situação atual, eu penso que na situação de pandemia, na situação que nós estamos vivendo, tudo que a gente tem dentro da gente emocionalmente, ela se dilata. Né? Então, quem está ansioso, a ansiedade aumenta, quem está com raiva, a raiva aumenta, quem está com medo, o medo aumenta. E aí que nós temos que buscar dentro da gente, né? E aí eu te digo, Dri, que você busque dentro de você, né? E tire a culpa, porque é o que a Adriana está fazendo. A culpa não leva a lugar nenhum. Aliás, leva a um lugar muito ruim. Muito ruim, muito escuro, de muito pouco recurso, né? A gente se perdoar
é um exercício muito difícil, não é uma coisa fácil. A gente acha essa coisa de perdão ou de gratidão, que as pessoas usam essas palavras hoje até de uma maneira assim, mais, eu diria, mais leviana, porque a gratidão é uma experiência muito profunda. A gratidão não é uma coisa só falada, a gratidão é uma experiência profunda que inclui o perdão. Você, para ser grato pela vida, grato pelas situações, você precisa perdoar, porque a falta de perdão não cria conexão. Então, o exercício do perdão é um presente que você dá para você. Mesmo, por exemplo, você de repente é difícil às vezes perdoar, de repente, o abandono de alguém, né? Às vezes a gente estava vivendo um AVC, eu tenho isso na minha própria família. Quando eu tive meu AVC, uma pessoa muito querida, que eu queria que tivesse do meu lado, não esteve. Nossa, isso foi muito dolorido para mim, porque a gente fala, meu Deus do céu, não basta a gente perder as funções, a gente não saber o que vai acontecer no dia de amanhã, porque ter um AVC, mais uma coisa parecida com ter um AVC, que eu brinco, que eu digo que o AVC, que é o acidente vascular cerebral, eu falo que a gente hoje, na pandemia, estamos vivendo um acidente na vida do coletivo, é um AVC também, né? É por isso que eu faço essa brincadeira, porque a gente, do mesmo jeito que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, se os jornais vão noticiar que a gente vai poder abrir aos pouquinhos o comércio, alguma coisa, quando a gente vive um AVC, a gente também não sabe que momento é que a gente vai poder resgatar alguma função, que a gente vai poder sair de casa. Então, essas analogias, é importante a gente resgata a ideia inicial, né, Solange, de dar força para a gente. Olha, a gente sabe o que é viver isso. E por a gente saber o que é viver isso, a gente tem que ter uma atenção a mais com a gente, ser mais carinhoso ainda conosco, e por isso treinar essas competências que a gente acabou de falar, de se perdoar, de principalmente poder ser grato porque temos vida. Eu sei que não é simples, a gratidão é uma competência também difícil de ter quando a gente tem muitas perdas, não é? Mas quando a gente entende o processo da gratidão, que é a benesse que a gente faz para o nosso cérebro, para o nosso corpo, quando a gente procura esse estado de gratidão, a gente começa a treinar mais. Então, eu queria compartilhar muito isso com vocês, porque as técnicas de reabilitação, muitas já estão todas muito divulgadas, né? Hoje a gente tem aplicativos, hoje a gente tem informações com mais facilidade, né? Mais recursos para poder fazer a reabilitação. Se eu comparar, por exemplo, quando eu tive o AVC, há 20 anos atrás, gente, as pessoas não sabiam nem... Se eu falasse AVC, as pessoas nem sabiam o que era. É derrame, né? Falavam derrame naquela derrame. Época. O meu médico demorou mais de ano para dizer o nome do que eu tive. Então, eu falava, o que eu tive? Assim, hemorragia no cérebro? Mas o que faz hemorragia no cérebro, né? Por que eu estou desse jeito? Como é que eu não vou ter de novo? Porque dá medo de ter de novo. E por isso que a gente tem que treinar essas competências emocionais, porque se a gente se destempera emocionalmente, a gente destempera físico também, porque a emoção, ela desperta uma série de neurotransmissores e processos também que são ligados aos hormônios, e, por exemplo, se a gente coloca muito cortisol, porque a gente fica muito estresse, o cortisol, ele vai atrapalhar a síntese de alguns neurotransmissores. Então, a gente vai ter menos possibilidade de reabilitação se a gente ficar muito estressado. Eu sei que eu estou até rindo, porque assim, pelo amor, né? É complicado, né? É um equilíbrio, para buscar esse equilíbrio é dificílimo, né? É muito difícil, é verdade. Mas a consciência e a informação ajuda muito, Solange. Por isso que estou achando muito importante a gente poder conversar sobre esse aspecto das emoções, como que as emoções ajudam a reabilitação de um AVCista,
porque isso é fato, isso não é coisa de historinha, isso não é, isso é como o cérebro funciona. Então, o cérebro, ele foi feito para sentir emoções, porque as emoções protegem, as emoções fazem com que a gente tenha equilíbrio para ações, e as emoções disparam uma série de neurotransmissores e, por conta disso, também os hormônios, e tudo isso ajuda na nossa reabilitação. Você imagina, eu tive uma experiência de quando eu fiquei muito estressada, porque eu era estressada antes, e depois do AVC eu fiquei mais estressada por outras razões, por achar que minha vida tinha acabado, por achar que eu não sabia mais quem eu era eu. Bom, foi aquela salada russa que a gente sabe que é quando a gente sofre uma desorganização dessa natureza. Mas o interessante de colocar aqui é o quanto que, quando eu entendi que eu tinha que ter atenção às minhas emoções, parece que eu me reorganizei até para ajudar o meu corpo a se reabilitar na parte motora. Então, esse momento que a gente vive hoje de reclusão, vamos aproveitar para a gente relembrar o que a gente já aprendeu e cuidar das emoções de cada um. Ô, Adriana, aproveitando então tudo isso que você falou. Então, hoje, com toda essa situação que nós estamos vivenciando, somados com quem teve AVC, ou familiar, ou quem cuida de todo isso aí. Então, vamos lá. O estresse que hoje está no mundo, a ansiedade, o medo, a insegurança, né? A gente tem que buscar dentro da gente as forças para controlar as emoções, para que a coisa melhore. Mas uma pergunta, como? Ótima pergunta, porque quando você fala de força, é difícil a gente... o que é a força para cuidar das emoções? A primeira coisa é poder perceber o que a gente sente. A força está no processo todo. Então, a gente percebe o que está sentindo, identifica o que está sentindo e vê uma forma de manejar ou de lidar. Esse processo é que vai nos validando para que as coisas possam ficar de uma maneira mais organizada. Então, por isso que o fato da gente estar recluso tem uma vantagem, que a gente tem menos distrator. Então, quando a gente diminui a velocidade, a gente pode olhar mais para a gente também, de uma outra forma. Isso eu digo para quem, por exemplo, não teve um AVC. É o que acontece com as pessoas. Por isso que muitos casais, tem gente que me procura porque está achando que vai separar do marido, que vai estrangular o filho, porque a gente vai ficar mais destemperado também. Não só porque a gente vai, ou, vamos dizer, os extremos acabam, vamos dizer, a gente vive mais os extremos numa situação de estresse grandioso. Tanto vai brotar uma bondade muito grande em cada um, como também coisas que são nefastas, coisas que são muito difíceis. Então, a gente vai ter reações que, de repente, meu Deus, da onde que saiu isso? Então, vamos dar esse tempo para a gente entender, mas calma aí, por que eu reagi dessa forma? Por que eu disse aquilo? E também poder entender que, às vezes, tem coisas que não têm explicação, mas que tem como a gente mudar a manifestação, ou cuidar de como a gente afetou o outro, né? Então, pedir a desculpa pelo outro, poder criar conexões, porque do mesmo jeito que o cérebro só é vivo porque ele é feito de conexões, a humanidade, as pessoas, só é viva porque está em contato um ser humano com o outro. O ser humano é o único ser vivo que precisa do outro para sobreviver. Então, a emoção diz respeito, óbvio que a nós mesmos, cada um vive a sua própria emoção, ninguém sente a raiva do outro. Quando a Adri chegou e colocou que ela às vezes tem muita raiva, né? A raiva é dela, ninguém vai viver a raiva por ela. Então, a importância da gente poder reconhecer que está sentindo raiva e ver
de que forma que a gente pode se perdoar, encontrar caminhos de resolução, que é a frustração, o caminho de superação das frustrações passa muito por a gente compreender a raiva. Isso. Porque assim, quando a gente, eu não sei se foi o caso dessa nossa ouvinte, quando a gente fica com muita raiva, a gente também pode ficar muito frustrado, e a frustração é como se fossem amarras na gente. Quantos pacientes... Oi? Tem duas pessoas aqui. A Adri falando de novo, o meu não teve uma causa determinante, meu neuro tem quase certeza que foi estresse. E RS Reis, eu não sei o nome, desculpa. Meu neuro disse que o estresse não causava AVC. Mas diante do que você relata, 2 anos depois eu não ter diagnóstico da causa do meu AVC, creio que foi cortisol na veia. É complicado, né, gente? Mas se foi ou não foi, nós temos que aprender a controlar esse negócio de perto. É verdade. E isso aí que ele falou é bastante importante, porque assim, primeiro o ser humano gosta sempre de uma causa, a gente precisa sempre saber o porquê, né? Isso parece que nos alenta, nos acomoda e nos organiza. Então é importante, essa coisa de não ter uma causa, você fala, como não tem uma causa? Eu sou, eu vivi o resultado disso que não tem causa. Mas o importante também é a gente entender que a gente o que acontece conosco não é um fator ou outro fator. A gente é multifatorial. Então, pode ser que foi o estresse junto a outros fatores que às vezes não foram identificados, que às vezes não foram percebidos ainda, mas que com certeza muitos dos AVCs têm um aspecto ligado ao grande estresse. Isso cada vez mais a ciência também comprova, não é? É um dos fatores de risco. É um dos fatores de risco é o estresse. Exatamente. Conhecidos, né? Conhecidos e, gente, conhecidos e que a gente pode fazer alguma coisa. Quando a gente fala de prevenção, a gente fala disso. São coisas que resultam e que a gente pode fazer alguma coisa. Por isso que a gente trouxe esse tema aqui agora, porque o estresse diante de uma situação de pandemia para todo mundo e mais para quem já tem o estresse, que diz que ocasionou o AVC e por conta do AVC eu fiquei com mais estresse ainda, mais raiva e agora por conta da pandemia eu tenho mais. Então essa coisa vai para onde se a gente não parar? E a Adriana trouxe, a força é nossa, vem da gente. Agora, não é fácil, mas vem da gente. Muito legal essa maneira como você trouxe agora também. E por isso que eu queria dar algumas dicas para vocês, apesar de estar sendo já muito falado, eu queria também trazer testemunhos reais, porque uma coisa é a gente, ouve o fulano falou, o ciclano falou, e é também complicado a gente ficar ouvindo muito as pessoas, porque a gente não sabe qual que é a verdade, porque hoje, do mesmo jeito que tem fake news também para os processos de reabilitação do AVC. Mas tem algo que tem a ver com o que nós estamos conversando hoje, que é da importância das emoções na reabilitação, que é a meditação ou a atenção plena, que é a tradução de uma técnica chamada mindfulness. Esta é uma técnica muito preciosa para nós que vivemos um AVC. Por quê? Porque do jeito que os internatos estão colocando aí, como é que a gente faz, né? Já temos as nossas limitações, as nossas dificuldades, e ainda vamos viver outras limitações que são as da pandemia, né? Tem um outro lado de ver isso, né? Eu mostrei um lado que poxa, já passamos por uma grande privação, já vimos o que é a terra tremer, já vimos o que é um maremoto, mas tem um outro lado que gente, tem muitas outras coisas que ainda ficam muito mais difíceis para mim. Então, por isso que nós precisamos nos fortalecer ainda mais emocionalmente. E o mindfulness, ou a atenção plena, ou a meditação, é comprovado também cientificamente, e eu me utilizo dessa técnica até hoje, porque a gente vai incorporando coisas que nos fazem bem, independente do problema que a gente tem ou teve. Então, eu queria sugerir para que vocês possam procurar. Hoje tem aplicativos, hoje tem
aulas gratuitas para que a gente possa fazer. E por quê? Porque o mindfulness, ou atenção plena, ou a meditação, cria um espaço de atenção plena no nosso cérebro que dá tempo até... a gente pode ter a possibilidade de conseguir, por exemplo, lidar melhor com aspectos que são incontroláveis, como, por exemplo, com a raiva, como com uma grande tristeza. Então, é uma técnica que vem nos ajudar, principalmente nessa situação de grande pressão, de grande dificuldade, de grande limitação. Então, eu queria deixar essa técnica aí para vocês procurarem. E é importante também, né, Adriana, que todo mundo fala, mas acaba ficando na vala comum, digamos assim, na mesmice, mas é importante que também a gente não se deixe ficar o dia inteiro na frente de uma televisão só vendo notícia ruim, só vendo tudo. Isso é uma coisa que energeticamente vem para a gente, parece que abraça de um jeito que vai estrangulando, né? Então, as pessoas precisam dar atenção para a sua reabilitação de uma forma ou de outra, né? Temos aí os fisioterapeutas já estão podendo fazer via computador, via online, daí tem também na internet, enfim. A gente vai buscando com os profissionais de reabilitação para que eles possam passar o que é que vai fazendo, o que é possível fazer, e fazer o que é possível e buscar uma distração, né, de alguma forma, para poder minimizar essa situação de medo e de incerteza e de estresse. Você acha que tem a ver isso? Tem também muito a ver, e por isso que acho que as pessoas que viveram AVC, que estão mais limitadas, essas pessoas precisam contar muito com a ajuda das pessoas que estão no entorno, principalmente não permitir que essas pessoas fiquem tão sedentárias e que fiquem tão só focadas em ou notícias ruins, ou notícias que não agregam, justamente aquilo que a gente colocou antes, a importância da gente viver o otimismo, da gente ter, e da gente também poder sentir prazer, o prazer, que é também uma emoção que a gente chama de primária, que é uma emoção que pertence a todos humanos, o prazer também ajuda muito as conexões, ajuda muito na nossa recuperação. Então, e é uma coisa básica, é só a gente imaginar, é mais fácil a gente aprender. Pensa até na escola, uma criança aprender uma conta matemática, se ela está se divertindo, porque ela está contando vamos dizer, contando gotas de chocolate, que elas gostam daquelas, esqueci o nome daquela coisinha, confete, ou se ela está contando aquelas letras do ábaco. Então, tudo depende da motivação. Então, que a gente possa, não só conosco, com as pessoas que viveram AVC, mas como as pessoas, os parentes, os profissionais, que possam criar estratégias divertidas, agradáveis, para se recuperar. Não precisa ser sofrimento, já é um sofrimento as limitações, já é um sofrimento as dificuldades. Então, a gente pode ter, sim, estratégias, a gente pode, às vezes, ensinar os nossos cuidadores ou os nossos especialistas. E hoje é muito legal, porque essa é um olhar que a saúde tem, que mudou muito, que cresceu muito. Então, tem TOs maravilhosas, tem fisioterapeutas e fisioterapeutas mulheres e homens, independe, fantásticos, que entenderam que a técnica é só parte da reabilitação, que o ser humano, que o desejo desse ser humano, que o sentimento dele, que a motivação dele é como se fosse uma cola para colar os neurônios de volta. Estou aqui brincando com o nosso contexto. Então, de novo, a gente aí colocando as emoções, né, em pauta, para a gente cuidar mesmo dessas emoções. É difícil, mas é possível, né? Olha, a gente está aqui faltando 10 minutos para a gente terminar, porque a live tem que ser no máximo de 1 hora. Tem alguns comentários aqui. Nicole, quer me dar alguma coisa? Alguns comentários que vamos ver se dá tempo da gente ver alguma coisa que foi dito, né?
Quanto tempo você passou para se recuperar? Menezes está perguntando. Adriana, quanto Tá, tempo você passou Foi, para se recuperar? Essa tá você ótimo, anotou Elisa. também? Obrigada pela sua pergunta. A recuperação, como você que deve ter vivido o AVC, sabe que não é de um dia para o outro e não é, eu recuperei agora isso, depois eu recuperei a marcha, depois eu recuperei a visão, depois eu recuperei a força. É tudo, as coisas vão acontecendo, né? Óbvio que tem uma ordem, mas eu me senti reabilitada, eu me senti depois de 5 anos. E eu costumo dizer que eu me sinto hoje melhor do que antes, mesmo faltando partes. Eu ainda não sinto o meu lado direito, da mesma forma como o esquerdo. Eu tenho uma dificuldade motora fina. Eu, por exemplo, eu não consigo pegar uma xícara com esse braço. É uma dificuldade que eu ainda tenho. Então, mas eu, para mim, o meu caminho foi... Eu caminhei tanto que eu me sinto realmente melhor do que eu estava antes. Por isso que eu brinco. E mesmo faltando alguns ajustes. Mas a resposta é 5 anos para mim. Mas Então, cada um tem o seu... O cada um seu E o tempo é muito relativo, né, gente? O tempo é muito. O Guilherme está falando aqui, ó, vai se recuperando aos poucos e o Lugemberg quer saber se você dirige. eu dirijo. Dirige. Eu dirijo. Isso foi uma coisa, foi uma grande vitória e para mim, que sou uma pessoa super gosta de ser independente, foi muito importante. Então, faço... O Guilherme está falando isso também, que é meu filho. Ele está assistindo a live também. que Mas legal. para ele, dirigir foi a última coisa. Ele passou a reabilitação dele assim, colocando blocos de coisa. Agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer isso, até que chegou na direção, né? Foi a última coisa. A marcha, estão perguntando. Eu vou só aqui falar um pouco mais para o Guilherme e para as outras pessoas. A reabilitação, de certa forma, se a gente pensar em todas as pessoas que sofreram AVC, existem coisas que são parecidas entre si. Né? A gente reabilita primeiro algumas funções mais globais, para deixar as funções, por exemplo, da parte motora fina, é a última coisa da parte motora que vai reabilitar. Então, de certa forma, todos temos a mesma ordem. Só que é muito individual cada processo. Então, você vê, ele, no caso, demorou para dirigir. Para mim, dirigir foi o meio da minha reabilitação. Então, cada um vai ter o seu processo, porque teve um tipo de acometimento e tinha uma história. Porque a gente não falou hoje, sabe do quê? Da reserva cognitiva. A reserva cognitiva é o que a gente já era antes de sofrer o AVC. Eram os recursos que o nosso cérebro já tinha antes de sofrer o AVC. Mas aí é um outro... Tem que ficar para a próxima. Tem que ficar para a próxima, assim você fica já comprometida para a gente fazer mais, né? A Adri está falando que falar demorou muito, é isso. Então, são coisas, eu acho que a gente tem que entender que nessa fase que nós estamos e na fase que cada um passou, cada um tem sua história, né? Com suas possibilidades, com suas dificuldades, e a gente todos têm. Eu acho que o que é importante é deixar aqui agora essa questão desse otimismo que foi dito, dessa força interior, né? Porque se eu gostei da nossa live, porque se alguém veio aqui pensando que ia escutar uma coisa que sai aí em todo que é jornal, para evitar estresse, faça isso, isso e aquilo, a Adriana trouxe para a gente uma outra luz, né? Que é uma luz que vem de dentro, é uma força que já está dentro de vocês. A Márcia, queriam saber quanto tempo você demorou para atingir a tua marcha normal. Então, a minha marcha, ela não é totalmente normal. Aliás, assim, eu para andar direitinho, eu preciso estar muito concentrada e muito descansada, porque senão a minha perna sai ceifando, né? Eu brinco porque só brincando mesmo. Então, este foi foi mais ou menos esses 5 anos. E ainda hoje eu tenho essa dificuldade
de levar a perna, eu brinco que eu levo a perna com a cabeça. Mas olha, nunca desistam, porque e aproveitem os exercícios para se divertirem. Eu, por exemplo, que eu brinco no meu livro A Cura do Cérebro, eu conto para vocês que eu fui dançar samba para soltar o quadril, para poder ficar mais fácil bascular a perna. E assim por diante, tem várias estratégias que a gente pode usar, se divertindo e promovendo as nossas dificuldades, quer dizer, se desenvolvendo mais e se divertindo sobretudo, porque a vida, gente, a vida não é aonde a gente chegou, né? É o como a gente está vivendo. É isso. Então, não é? Então, hoje, olha que nós aqui, um mundo parado, um mundo cheio de problemas, de questões, e é essa a realidade que a gente tem. Nós temos que olhar para essa realidade, o que podemos fazer com ela, qual o melhor proveito disso, o que eu aprendo com isso, o que eu posso também me doar, porque está aí uma outra coisa muito importante do meu processo, e que eu passo para todos os meus pacientes e as pessoas que me procuram, é o quanto fazer o bem para o outro ajuda a nós mesmos, porque a gente muda o lugar de vítima para quem age, quem faz, quem é capaz. E esse bem, ninguém, nada é maior do que essa sensação. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, toda a capacidade física do mundo, mas se você não é capaz de fazer bem para alguém, qual que é onde fica a sua felicidade, né? O seu bem-estar. Então, acho que lembrar disso também nos ajuda a gente seguir em frente, porque vai ter dia que vai ficar bem difícil, e fica mesmo. Mas a gente sabe que a gente vai dar conta com a nossa história, né? Fazendo a nossa história, e um dia por vez. Hoje é bem fácil de todo mundo entender o que é um dia por vez. É isso. E quem viveu um AVC sabe o que é um dia por vez. É isso.